Boa tarde, irmãos, graça e paz. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nessa mensagem semanal, buscando na palavra de Deus orientação, buscando na palavra de Deus consolo, esperança para as nossas vidas. E é na palavra de Deus que nós vamos buscar a orientação que vem do Senhor. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante e que nós temos trabalhado sistematicamente aqui na nossa igreja, a questão da comunhão. Para tanto, eu quero ler um texto que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, apenas 2 versículos, o verso 24 e 25, no qual a palavra do Senhor nos ensina dizendo: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos à prática do amor e as boas obras. E ele diz ainda: não deixemos de nos reunir, como é do costume de alguns, mas que vocês se admoestem mutuamente, tanto mais vocês percebam que o dia do Senhor se aproxima. Essa questão da comunhão é uma questão fundamental para a fé cristã. O tema central da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo. Cristo superior à lei, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, o sacrifício de Cristo é superior aos sacrifícios do Antigo Testamento. E após definir o tema principal, a superioridade de Cristo, o autor começa a trabalhar alguns subtemas, dentre eles o tema da comunhão, presente no texto que nós lemos. É interessante nós observarmos que a palavra comunhão no Novo Testamento deriva do termo grego koinonia. Koinonia significa ter em comum, estar junto, uma caminhada feita em comum. E a koinonia, segundo o Novo Testamento, se desdobra de várias formas: koinonia com Deus, comunhão com Deus, koinonia com o Espírito Santo, koinonia de amizade. Enfim, a comunhão tão básica, tão essencial para a nossa caminhada de fé. E é interessante nós pensarmos em comunhão, porque segundo a própria palavra de Deus, o Salmo 133, aonde os irmãos estão em comunhão, ali Deus se alegra. A comunhão é algo que toca o coração de Deus. E segundo o último verso do Salmo 133, aonde os irmãos estão unidos, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Jesus, quando nos fala a respeito da comunhão, no Evangelho de João, capítulo 17, ele nos diz algo impressionante: é na comunhão que a nossa mensagem é validada. A comunhão dá crédito ao anúncio da nossa mensagem, a tal ponto de Jesus orar dizendo: Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo, para que o mundo creia que eu os enviei, assim como o Senhor me enviou. Comunhão. Como você pensa e como você vive essa questão da comunhão? A comunhão ela é sistematicamente ensinada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, por exemplo, vai trabalhar a questão da comunhão na primeira carta a Coríntios, capítulo 12, novamente na carta aos Romanos, capítulo 12, novamente, sistematicamente, Efésios, capítulo 3, novamente em Colossenses, capítulo 1 e 2. E a palavra de Deus insiste conosco a respeito da comunhão, porque a palavra nos descreve como um corpo. E ora, um órgão não existe isolado do corpo. Eu não posso ser uma mão, ser um olho, ser um pé, ser uma orelha desconectada do corpo. O projeto de Deus é a comunhão. E quando o autor da Epístola aos Hebreus fala sobre a comunhão, meus irmãos, ele diz algo: olha, que vocês caminhem juntos, que vocês se exortem mutuamente, que vocês não deixem de congregar, vocês não deixem de estar juntos, como é o costume de alguns. A ideia da epístola é a seguinte: o dia do Senhor virá, a nossa remissão definitiva virá, mas enquanto esse dia não vem, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão, nós precisamos nos amparar uns nos outros para não desanimarmos, para não ficarmos pelo caminho. Comunhão, tema insistentemente ensinado na palavra de Deus. E é tão importante nós pensarmos a respeito da comunhão,
Porque, meus queridos irmãos, na comunhão, duas coisas extraordinárias acontecem. Primeiro, a comunhão é um lugar de exortação, a comunhão é um lugar de testemunho. O autor diz aqui: se exortem mutuamente para a prática das boas obras. Veja, meu querido, na comunhão a sua fé me edifica e a minha fé te edifica. O meu testemunho te edifica, te consola, te anima, e o seu testemunho de fé me anima e me consola. Na comunhão nós tomamos conhecimento do agir de Deus, do mover de Deus, daquilo que Deus está fazendo para além da minha vida, para além das minhas particularidades, das minhas pessoalidades. Na comunhão nós cantamos e contamos as coisas gloriosas que Deus tem feito por nós. Por isso nós nos animamos na comunhão. Aquilo que Deus faz na sua vida é testemunho que me anima. Aquilo que Deus opera na minha vida pode servir de testemunho para animar você na sua caminhada. Por isso é tão imprescindível a vida em comunhão. Na comunhão nós tomamos consciência de que Deus opera no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Mas a comunhão também é importante, porque segundo o Novo Testamento, a comunhão é um lugar de serviço. A comunhão é um espaço na qual Deus nos chama para servir. Na comunhão, eu e você temos a possibilidade de servir por amor a Cristo, por amor à cruz de Cristo, por compromisso com a cruz de Cristo. Na comunhão nós podemos servir de forma altruísta, desinteressada. Fora da comunhão nós podemos servir também, mas fora da comunhão quase sempre o servir é interessado. Servimos por recompensas, servimos aos nossos pares, servimos aos nossos iguais, àqueles que de alguma forma, de alguma maneira podem nos retribuir, nos recompensar, mas na comunhão do corpo de Cristo não. Na comunhão do corpo nós somos chamados a servir aqueles que não podem nos retribuir, a servir aquele que não é o meu igual, a servir aquele que até mesmo me ofende, a servir aquele que é diferente da minha pessoa, servir por amor inspirado em Cristo Jesus. Por isso precisamos viver na comunhão. Há uma palavra, há um termo que está muito em moda hoje, o termo desigrejado. Isso não é novo. Quando o autor da Epístola aos Hebreus escreve, já haviam desigrejados naquela época, pessoas que pensavam que poderiam ser um tipo de pé, ou uma orelha, ou um olho, de forma isolada do corpo. Isso era um erro bíblico já naquele tempo, denunciado pela palavra de Deus, e continua sendo um grande equívoco ainda hoje. O projeto de Deus é que você viva em comunhão, e na comunhão você seja fortalecido. O projeto de Deus é que você viva em comunhão, e que na comunhão você aprenda a servir e seja servido também. Eu concluo dizendo, meus irmãos, a comunhão é o projeto de Deus, mas humanamente falando não é fácil. É claro que na comunhão nós nos esbarramos, na comunhão nós nos decepcionamos e decepcionamos. Na comunhão nós nos frustramos e frustramos a outros. Na comunhão nós podemos nos chatear ou chatear a outros, mas na comunhão Deus nos trata. Na comunhão Deus nos ensina o amor, na comunhão Deus nos ensina a misericórdia. Que Deus te abençoe, que Deus te inspire a buscar comunhão através de Jesus para o serviço e para a bênção do reino de Deus. Deus te abençoe, e convido você para ouvir esse e outros temas com a gente na nossa igreja. Culto nas terças-feiras às 20 horas, escola bíblica dominical às 9 horas e o nosso culto dominical às 19 horas. Deus te abençoe, uma ótima semana na paz de Jesus.